perceberam na Grécia Antiga que algumas coisas eram bonitas e as outras não eram bonitas. Bonito quer dizer agradável aos olhos. E outras eram não muito, pô, ficou mal, vamos refazer, isso aqui ficou bem. Aí os caras começaram a fazer, começaram a se interessar por matemática, era uma linguagem que estava aparecendo, e aí alguém sacou, vamos começar a fazer essas medidas. Aí, aquilo que era agradável, por coincidência, tinham medidas semelhantes entre si, e aquilo que não era agradável tinha outra medida. E aí essas coisas agradáveis, depois que eles fizeram todas essas medições, eles batizaram a conta que eles chegaram de proporção áurea. E essa é a questão que é usada até hoje. Houve um período na Idade Média que isso deixou de ser usado, o gótico deixou de ser usado, eles trabalhavam por conta da religião com a unidade, então tudo era na proporção 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Só que aí na Renascença eles recuperaram o que os gregos tinham desenvolvido, que era a proporção áurea, que nada mais é que o número 1,6. Essa é o segredo de tudo. 1,6. Como chegar no 1,6 é que é o problema, né? A ideia aqui é que está passando para vocês como usar isso. Porque vocês já estão usando 358, né? Mas como se desenvolver isso? Se vocês pegarem 8 dividido por 5, dá mais ou menos 1,6. Se pegar o 5 e dividir por 3, também dá 1,6. Por isso é que é usado, tá? Então a jogada aqui é, quando você pegar, fazer as coisas, você vê as dimensões, e se tiver 3 dimensões, por exemplo, você chama de A, B e C. Vamos supor que a A seja a maior dimensão, a B seja a segunda maior dimensão e a C a terceira maior dimensão. Vocês têm que fazer a conta. Vou pegar A dividir por B, dá 1,6? Ok. Vou pegar B e dividir por C, dá 1,6? Então tá bom. Se não der, faz chegar. Que aí fica um negócio agradável aos olhos de quem vê. Isso é a ideia. É claro que tem gente que foge disso e cria uma coisa que fica bonita. Ótimo, deu certo, mas pode não dar certo, pode dar errado. Se você usar a proporção áurea, a tendência é dar certo. Ninguém vai reclamar. Então, então esse é o grande segredo. Usar essa conta aqui 1,6. Teve um carinha que fez uma experiência de procriação de coelhos. Era o tal de Fibonacci, filho do Bonacci. E aí ele botou um casalzinho de coelhos lá e eles começaram a procriar, né? E aí eles viram o seguinte, que ao final do primeiro mês, o casal estava lá. Ao final do segundo mês, continuou um casal lá dentro. Já no terceiro mês, ele descobriu que tinha 2 casais de coelho lá dentro. Aí passou mais um mês, tinha 3 casais. Passou outro mês, tinha 5 casais. Passou outro mês, tinha 8 casais. Passou mais um mês, quanto é que deu? 13. Passa mais um mês, quanto tem? Olha o 358 aqui, ó. Aí depois que ele fez essa experiência, ele descobriu que quando ele pegava, descontando isso aqui, né? Quando ele pegava um número e dividia pelo outro, chegava no 1,6. Pegava esse, poxa, que coincidência. Então a sequência de Fibonacci é muito usada para se chegar na proporção áurea. Tá? Toda essa sequência aqui, eu vou ensinar como fazê-la. Se você usá-la, você vai fazer um arranjo enorme, grandão. Por exemplo, 21, o próximo número aqui é 34. De repente eu vou usar 34 rosas de um tom e 21 rosas de outro tom. Vai ficar bonito. Tá? De repente um outro arranjo, uso 21 rosas de uma cor e 13 de outra. Fica bonito. Tá? A ideia aqui é o seguinte, ó. Começa com 1, o que vem antes não tem nada, então 1 com nada continua sendo 1. Né? O seguinte é a soma dos 2 anteriores. 1 mais 1, 2. Certo? Aqui, ó. Esse aqui, 2 mais 1, 3. Então não precisa decorar, é só entender a regra. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 com 5, 13. 13 com 8, 21. E assim sucessivamente. Tá? Então,
Não precisa decorar. Não precisa ficar só no 358. Ok? Não precisa ficar só nisso. Você pode usar e aqui vai para o infinito. É só vocês mexerem. Vamos supor, eu tenho que botar uma árvore aqui, tipo aquela que está lá na frente. Tem esse teto aqui. Qual o tamanho da altura que essa árvore e a largura que ela tem que ter para ficar agradável a quem entra no salão e olha? Como chegar nessa conta? Então, vamos supor, aqui tem 4 metros. A altura da sala, 4 metros. Qual a altura da árvore? Vou botar H grandão, tá? Qual a altura dessa árvore para ela ficar bonita? E largura também. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho 4 de altura, dividido pela altura da árvore, igual a 1,6. Ok? Aí eu troco aqui, né? 4 dividido por 1,6, você acha a altura da árvore. Legal? Se eu tenho a altura da árvore, qual a largura que ela deve ter? A altura da árvore dividido pela largura, igual a 1,6. E assim você tem a altura para largura. Entenderam a ideia? Acho que ainda não. Mas a ideia é saber usar a proporcional, porque então, isso é usado por um monte de coisa. Então, que nem ela falou que usa, por exemplo, vai fazer uma arranjo, ela usa a mesma quantidade em 2 cores, por exemplo, em 3 cores. Ela usa a mesma quantidade. Então, eu falei para ela que não fica agradável aos olhos você usar a mesma quantidade. O design fala o seguinte, no design gráfico é muito usado, quando você tem 2 cores, nunca use 50-50, porque fica monótono. Não fica bem. Uma tem que preponderar sobre a outra. Agora, quanto preponderar que é segredo. Aí usa proporção áurea. Um prepondera sobre o outro. Fora a questão da cor. Isso. Tem cores que são mais fortes, vocês vão aprender na apostila. Então, de repente, essa cor mais forte vai ficar com a menor proporção. E a outra fica com a maior. Até isso tem que tomar cuidado. Um amarelo perto de um roxo, o amarelo destaca maior, não destaca? Se você usar esses 2 aqui, ó. Tá? Qual que aparece mais? Agora, de repente, é melhor você usar 2 roxos e um amarelo. Se você usar o contrário, o que acontece? Não aparece o roxo. Entendeu? Essa experiência tem que ser feita direto. Tá? Mas isso está na apostila, vocês vão aprender. Então, tem a proporção áurea. A gente vai ver alguns exemplos de proporção áurea na vida.